Finalmente a espera acabou, né? Meu Deus do céu, eu não aguentava mais esperar. A CBF, não faz mais isso não, vai. Deixar o jogo do Fluminense por último pra fechar a rodada não é legal. Esse negócio do Fluminense não jogar final de semana também não é legal. Apesar de a gente ter tido aí um final de semana maravilhoso lá na FluFest. Queria parabenizar o Fluminense pela organização do evento. Galera, você que não foi, você não pode perder ano que vem, tá? Tenho certeza que a cada ano o Fluminense ele se supera no quesito de melhorar a organização do evento. Que baita festival de música, estrutura, tudo, as atrações, padrão, grandes festivais nacionais e internacionais, tá? Então estou muito feliz, queria parabenizar aí o Fluminense pela organização do evento. Mas claro que futebol faz muita falta, né? É Fluminense Futebol Clube, então ele precisa de futebol. E o Fluminense joga hoje, galera, e nesse vídeo aqui eu trago pra vocês todas as informações de Curitiba e Fluminense, tá? Jogo dificílimo. Ah, não, Curitiba tá na zona do rebaixamento e tal. Curitiba tá vindo aí de 3 jogos de invencibilidade, 2 vitórias, 1 empate. Com certeza o Couto Pereira hoje vai estar bem cheio pra apoiar, porque caso o Curitiba vença o Fluminense, ele vai ficar bem próximo de sair da zona do rebaixamento. Pela primeira vez, depois de muitas rodadas, tá? Então, jogo importante, o Fluminense tem 2 desfalques importantes, muito importantes, por sinal. Vou deixar aqui, vou trazer para vocês a lista dos relacionados, as prováveis escalações, aonde esse jogo vai ser transmitido e muito mais, tá? Antes, queria te dar um bizu o seguinte, ó. Jogo do Fluminense é dia de você fazer a tua fezinha na Betano, né? Então, é o seguinte, fazendo o cadastro pela primeira vez, tem que ser o primeiro cadastro, tá? Com o seu CPF. Utilizando o nosso link, que tá aqui na descrição, no comentário fixado, você obtém bônus em dobro. Você pode ter o bônus de até R$500. Só que até o dia 31 de julho, a Betano tá te dando uma free bet. Como é que funciona isso? Você tem que fazer um depósito mínimo de R$50 na Betano. Primeiro cadastro, tá? Você vai ganhar o bônus em dobro e vai ganhar mais R$50 de free bet para você poder fazer as tuas fezinhas aí à vontade com responsabilidade. Pro jogo de Fluminense de hoje, a vitória do Flu, a Betano tá pagando 2,55, tá? Empate 3,30 e vitória do Curitiba 3,10. Esse jogo, galera, ele é considerado, essas odds são consideradas super odds. A Betano sempre coloca super odds pros jogos do Fluminense, que são odds altíssimas para você poder fazer a tua fezinha lá e garantir aquela perpelinha extra, mas faça com moderação e com responsabilidade, tá legal? Vamos direto à lista dos relacionados, então, pra gente saber quem foi relacionado, e aí vocês vão ver os 2 desfalques importantes que nós temos. Em primeiro lugar, esse jogo vai ser às 19 horas, tá? Horário do jogo, André, tô perdido. Fiquei final de semana na FluFest, bebi mais do que eu deveria e tomei zoeira hoje. Que horas é o jogo? Jogo 7 horas da noite, tá? Com transmissão do Premiere. Transmissão exclusiva do Premiere. Então você tem que ter o pay-per-view para assistir esse jogo. Se não tiver, você pode acompanhar aqui comigo o React. Eu vou estar aqui ao vivo reagindo aí a todos os lances da partida, tá legal? Mas vamos embora a lista aqui dos relacionados. Já dá para ver qual é o jogador em destaque aí, né? Diogo Barbosa. E por que o Diogo Barbosa tá aí? Porque ele vai fazer a sua estreia vestindo a camisa do Fluminense. Porque o Marcelo, ele não foi relacionado, Marcelo foi poupado, mesmo o Fluminense jogando aí depois de 9 dias, desde a sua última partida, o Marcelo foi poupado, jogou 5 jogos seguidos, o Fluminense já tá visando aí uma próxima sequência, pensando na Libertadores, no jogo contra o Argentino Júnior, que é de amanhã a 8 dias, tá? Então o Diogo Barbosa, graças a Deus recuperado aí da lesão no joelho, vai fazer a sua estreia vestindo a camisa do Fluminense. Então no gol, sempre os 3 goleiros relacionados, né? Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes. Defensores, David Braz, Diogo Barbosa fazendo a sua estreia, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Nino, Rafael Monteiro e Samuel Xavier. No meio-campo, André, Danielzinho, será que ele estreia hoje? Será que ele vai entrar? Giovani, John Narias, Léo Fernandes, torcedor do Fluminense com uma expectativa muito grande em cima do Léo Fernandes, Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e ele, Thiago Santos. No ataque, nós temos o segundo desfalque de peso, que é o Germancano. E, André, por que o Cano tá fora do jogo? Porque tá suspenso, né? Infelizmente, o Cano, não que seja infelizmente ele voltar para marcar, mas ele volta para recompor muito, ele volta para ajudar muito no sistema defensivo,
Por muitas vezes aqui a gente criticou que o Cano estava jogando de volante e como ele não é característica dele marcar, quando ele volta para marcar, ele não sabe marcar, acaba cometendo faltas e tomando cartões amarelos. Tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, pro ataque, nós teremos as opções aí do Isaac, John Kennedy, Keno, Lelê e o Ione Gonzalez. Existia a expectativa aí do Alan ser relacionado, já que ele não foi negociado para a China, mas não vemos aí o nome do Alan nessa lista, tá? Então a provável escalação do Fluminense para enfrentar o Coxa é essa aí que tá na tela, ó. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e o Diogo Barbosa. O Marlon não pode estrear ainda porque ele vai cumprir aí o segundo jogo de suspensão, tá? Daquela expulsão que ele teve lá no Campeonato Italiano. Para sábado, contra o Santos, o Marlon poderá ser relacionado, ok? Então deverá ser a novidade aí para o jogo contra o Santos no próximo sábado. Então o Diogo Barbosa aí fazendo a sua estreia como titular. Muito boa sorte para ele. No meio, André, Ganso e Lima. Então, a princípio, o Lima ganhou a vaga ali do Martinelli, tá? E eu já dando o meu palpite aqui, o meu pitaco, eu não faria isso. Eu começaria o jogo com o Martinelli, porque o Martinelli evoluiu muito nos últimos jogos. Então, na minha opinião, o Lima não pode ser titular dessa equipe do Fluminense, tá? É Alexander, na minha ordem, ok? Alexander, Martinelli e depois o Lima. Seria essa sequência de titular, primeiro reserva, segundo reserva. Mas deixa a opinião de vocês aí no comentário. Na escolha do Diniz, o Lima é mais importante do que o Martinelli para esse time. E lá na frente, o Arias pela direita, o Keno de volta depois de cumprir suspensão no Fla-Flu pela esquerda e o Lelê foi o atacante aí escolhido, centroavante escolhido. Eu já suspeitava disso, eu já tinha falado isso lá na live pós-jogo do Fla-Flu, que ele seria aí, na minha opinião, que o Diniz escolheria o Lelê para jogar de centroavante. Vamos ver se ele vai desempenhar bem essa função. O Lelê, pessoal, até 2 rodadas atrás, não sei como é que tá agora essa conta, ele tinha o mesmo número de gols no ano do que o Luis Soares. Tá? O Lelê tinha 16 gols no ano. E aí de lá pra cá, 2, 3 rodadas atrás, eu não sei se o Soares fez gol, também não sei como é que tá essa conta. Mas até 2 semanas atrás, o Lelê tinha o mesmo número de gols do que o Soares. Tá? Por quê? Por causa dos gols que ele fez no Fluminense? Não. Por causa dos gols que ele fez no Volta Redonda. Só que lá no Volta Redonda, ele jogava tanto pelo lado, puxando contra-ataque, como de centroavante. Jogando pelo lado, a gente já viu o Lelê muitas vezes no Fluminense nessa temporada. Vamos ver ele atuando lá como centroavante, como é que ele vai desempenhar o papel, tá? Já a provável escalação do Curitiba, vou ler para você aqui agora, o Curitiba ele tem um grande desfalque, né? O seu melhor jogador, que é o Aleph Manga, ele tá fora do jogo, centroavante, atacante, Aleph Manga, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, jogou também, curiosamente, assim como o Lelê, no Volta Redonda, e aí se destacou, foi contratado pelo Curitiba, tem feito muitos gols, dado assistências, tem jogado bem o Aleph Manga, mas ele tá envolvido naquele esquema de apostas, né? E o nome dele tá lá envolvido, Ministério Público e tal, foi denunciado, e aí o Curitiba resolveu afastá-lo, então ele não vai enfrentar o Fluminense. Pra gente, é um ótimo reforço, né? A ausência, digamos assim, a ausência do Aleph Manga. Já pra torcida do Coxa, é um baita desfalque, porque ele é o principal jogador dessa equipe do Curitiba aí, que, repito, tá vindo numa sequência boa, tá? 2 vitórias e 1 empate, 7 pontos conquistados nos últimos 9 disputados. Então, não acho que vai ser jogo fácil, não, ok? Então vamos lá, Gabriel no gol, tá? Natanael é o lateral direito, Kusevich, ex-Palmeiras, é o zagueiro ali pela direita, Henrique, velho conhecido da torcida tricolor, é o zagueiro pelo lado esquerdo, e o Jamerson é o lateral esquerdo. A trinca de meio campo do Coxa ali é o Bruno Gomes, Matheus Bianchi e o Marcelino Moreno. Joga no 4-3-3. Lá no ataque, Caio César pela direita, Robson pela esquerda e o Rodrigo Pinho no lugar do Aleph Manga. Tá legal, pessoal? Essa aí é a provável escalação do Curitiba. Vou passar para vocês aqui agora o trio de arbitragem, sempre muito problemático, e já tem aí o primeiro critério para a arbitragem ser ruim. O árbitro é árbitro FIFA, que é o Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo. Os assistentes são o Anderson José de Moraes Coelho, de São Paulo, e o Evandro de Melo Lima, também de São Paulo. Não são FIFA, tá? O VAR é o Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo, também não é FIFA. Então, o único
integrante aí da equipe de arbitragem FIFA é o próprio árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Legal? Vocês sempre me perguntam aqui qual é o meu palpite, quanto eu acho que vai ser o jogo e tal. Eu tô com 2 resultados na minha cabeça, tá? Ambos, obviamente, vitória do Fluminense. O primeiro é 2-0, o segundo é 3-1, tá? Então eu tô achando que vai ser... O Fluminense vai vencer por 2 gols de diferença. Vantagem é essa que não dará a terceira colocação pra gente. O Fluminense teria que vencer por 3 gols de diferença, né? Ou 5-3, 6-4, porque tiraria ali o número de gols pró que o Flamengo tem a mais. Um 3-0 resolveria o nosso problema. O Fluminense venceria o jogo e tomaria a terceira colocação do Flamengo. Mas uma vitória simples do Fluminense, 0-0, coloca a gente de volta no G4 do Brasileirão. E isso é muito importante, porque o Fluminense hoje é o 7º colocado. Caímos algumas casinhas. Então a gente precisa vencer. Tá muito embolado lá na frente e a gente não pode se distanciar. Sábado tem o Santos no Maracanã. O Santos fez um grande jogo contra o Botafogo e resolveu de entregar nos 10 minutos finais. Quase que perde o jogo. Mas a equipe do Santos é uma equipe muito fraca, tá sofrendo muito nesse Brasileirão, mas conseguiu fazer um jogo bem equilibrado contra o líder do Brasileirão. Então, assim, Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, né? Mas se é uma sequência que o Fluminense pode conseguir 6 pontos, é essa. Vence o Curitiba, que tá na zona do rebaixamento, praticamente o campeonato inteiro, e depois a obrigação vencer o Santos, justamente pelo jogo ser no Maracanã, em casa. Só que aí tem um problema, né? É 3 dias antes do jogo lá na Argentina contra o Argentino Júnior. Será que o Diniz vai com força máxima? Bom, isso é papo para daqui a alguns dias. Hoje, o pensamento é todo no jogo contra o Curitiba. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Às 5h45 da tarde eu vou entrar ao vivo na live pré-jogo. E aí a gente vai ficar ao vivo até 11 horas, meia-noite, que eu vou fazer a live pré-jogo, vou fazer o react e depois a live pós-jogo falando tudo sobre esse jogão aí, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que fecha a rodada, Curitiba e Fluminense. Tá legal? Muito obrigado, galera. Fiquem com Deus, um forte abraço. Até mais tarde, hein? Saudações tricolores.